Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e congregação em Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Usamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no primeiro trimestre do ano 2024. E o título desse trimestre é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Vamos estudar a lição 7, O Ministério da Igreja. Texto áureo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, de Efésios 4:11. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura bíblica em classe encontra em Efésios 4, do 11 ao 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A introdução dessa lição nos diz: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Neste sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, a lição hoje é sobre o ministério da Igreja, baseado em Efésios 4:11, em que o Senhor deu alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então ele coloca, como estudamos na semana passada, igreja como organismo e organização. A igreja precisa também ter essa organização. Nós vamos estudar nessa lição, além desses 5 dons ministeriais, também o diaconato, o presbiterato, tudo aqui vai ser estudado. Então, isso faz parte da organização da igreja. É lógico, difere de igreja para igreja. Algumas denominações, por exemplo, não tem presbítero como a igreja batista, é apenas o pastor e depois o diaconato. É a maneira deles interpretarem o texto e, mais uma vez, como falamos semana passada, sobre a questão das maneiras de administrar a igreja, né? Seja congregacional, seja presbiterial, seja episcopal ou mista, com mais de um dos atributos de cada uma. Todas elas são várias, todas elas têm o seu defeito, todas elas têm as suas qualidades e cada igreja assim o faz. E também na parte ministerial. Tem igreja, como a igreja presbiteriana, que é presbítero regente, presbítero docente e assim vai por diante. Na igreja metodista pentecostal, nós sempre falamos aqui, nós estamos estudando a lição da Assembleia de Deus, falando sobre os assuntos da Assembleia de Deus. Isso é totalmente normal, porque ela foi escrita para a Assembleia. Nós usamos porque não temos a nossa própria publicadora para publicar e demonstrar a nossa maneira de ser administrativamente. Ponto. Então, a Assembleia de Deus tem a sua maneira, nós temos outra. Bem parecida, muito parecida, mas outra. Na nossa igreja nós temos pastores. Hoje, quando os pastores entram no seu período de
antes de ser consagrado a ministro, né, na verdade nós teríamos ministros, que seriam os pastores evangelistas, que é aquele aspirante ao ministério pleno, e esses fazem parte da administração geral ou regional da denominação, e a igreja local temos presbíteros, diáconos e diaconisas. E ainda os outros oficiais da igreja, que são diretores das sociedades de mulheres, de homens, de juvenis, de crianças, de jovens, os superintendentes da escola bíblica dominical, que não necessariamente serão pessoas que já têm algum desses outros cargos a qual falamos. Bom, mas vamos aqui à lição em si. O ministério sacerdotal de todo crente é a primeira subdivisão. Sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4:3, João 5. Isso é claro aqui, eram os próprios líderes da família que ofereciam sacrifício. Não havia dentro dos hebreus um sacerdócio. Nós vamos ver até, e não vamos entrar nesse método aqui, um sacerdote chamado Melquisedeque, que teve com Abraão, mas ele não era da linhagem de Abraão. Depois, assim na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função, em 12:8, falando sobre o próprio Abraão. 3. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19:6. Vamos até ler esse texto para ele entender, né? Sempre falo, é um estudo bíblico, né? Temos aqui a opinião do autor da lição, mas ele sempre cita a Bíblia para que a gente possa consultar aquilo que ele está falando. 9:6 diz: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, antes do Senhor dar os mandamentos, que está em Êxodo 20, o Senhor deu algumas anotações de Moisés, exatamente para que Israel fosse um exemplo para outras nações. E no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, como é que era o sacerdote no Antigo Testamento? No início, os próprios chefes da família, como está aqui em Gênesis 4, Jó 1 e 5, né, que a Bíblia diz que Jó viveu numa época que a gente não sabe bem, mas antes de Moisés. Então lá, bem nos primórdios, Jó vivia, e a Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 5 de Jó, que ele oferecia sacrifício em prol de seus filhos, porque seus filhos reuniam numa festa de quando em quando tempo, e ele oferecia que seus filhos pecassem para que Deus perdoasse seus filhos. Então, vendo que a liderança da família é que oferecia o sacrifício a Deus naquele início. Depois, temos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, oferecendo sacrifícios. Depois nós vemos Israel, como explicamos aqui, como exemplo a outras nações. E por fim, o que nós realmente conhecemos como sacerdócio, né, falamos, é quando Deus escolhe a tribo de Levi e a família de Arão. A família de Arão para ser, diretamente para ser o sumo sacerdote e sacerdote, e a tribo de Levi para ministrar diante do Senhor. Agora vamos ver aqui uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Vamos lá em Hebreus 8:1. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, assumo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, apresentando Cristo como o sumo sacerdote, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja e constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, vamos lá, mais uma vez. Hoje, talvez a gente leia bastante versículos bíblicos para respaldar não somente a ideia do autor, mas também ter o conhecimento. É bom que se leia todos os versículos que estão escritos aqui na lição, mas às vezes não temos condições, então vamos ler alguns dentro dos tópicos aqui que achamos mais importantes ou necessários para ler. Perdão aqui que a
a Bíblia, às vezes, a minha Bíblia é meio nova, demora a virar aqui a página, né? Agora virou luz e a página que eu quero eu não consigo virar. Vamos lá, não vou virar assim, em nome de Jesus. Vou conseguir. Vamos lá. Então, 2,5 de 1 Pedro. Vós também, com o pé da Bíblia, sois justificado caso espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Se a gente for no 9, diz, vós sois geração eleita e sacerdócio real. Então, a igreja, e depois nós vamos comentar lá na frente. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, Romanos 12, 1 a 2, ofereceis o sacrifício vivo, santo, o vosso culto nacional. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, Hebreus 13, 15, intercedemos pelos outros, 1 Timóteo 2, 1 e 10, 19 e 20, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2, 9, que eu já citei, e mantemos comunhão direta com Deus. Então, no Antigo Testamento, familiares de Arão, que poderiam estar no sacerdócio e no sumo sacerdócio. E o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia do perdão, que hoje os judeus chamam de Yom Kippur, para oferecer sacrifício para ele, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por todos daquela nação. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e a Bíblia diz claramente até aqui na carta aos Hebreus, que se abriu um novo e vivo caminho, que agora nós podemos chegar ao Santo dos Santos. Quem pode chegar ao Santo dos Santos? Somente o pastor, o apóstolo, o bispo, o missionário, sei lá o nome de liderança que se possa colocar, ou o presbítero, ou o diácono, não. Todos aqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Por isso ele dá uma lista de coisas aqui no final, que cada crente faz hoje. Oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor com fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros, isso aqui é muito importante. O sacerdote é aquele que fazia intercessão diante de Deus, e hoje nós intercedemos. O irmão chega para você, ora por mim, você vai orar, pedir a Deus, e Deus vai ver a tua oração. O pastor ora, as pessoas pedem para o pastor orar, o pastor ora por as pessoas, mas não é a oração do pastor apenas a única válida para Deus ouvir e para abençoar a vida do crente. Não, qualquer crente pode orar uns pelos outros, inclusive orar pelos pastores, para que Deus possa abençoar a vida deles. Para que eles possam. Paulo chega num dos pedidos de oração que ele faz, ele pede para que os crentes orem por ele, para que ele possa abrir a boca e falar as palavras que tem que falar, testemunhar de Cristo. Então, uns orando pelos outros. Eu chego a citar sempre, eu aprendi isso, não é uma ideia minha, mas aprendi isso com o presbítero Manuel de Souza, que foi um presbítero que muito me beneficiou espiritualmente em muitas coisas, quando eu comecei na minha mocidade na Igreja Metodista Pentecostal. E ele dizia algumas vezes, nós estamos numa reunião, digamos que temos 10 pessoas. Essas 10 pessoas fazem seus pedidos de oração. Ao ajoelhar para orar, digamos que cada um só lembre do seu pedido e só ore por si mesmo. Então nós temos uma pessoa intercedendo por uma pessoa. Mas digamos que, de uma forma diferente, essa pessoa, todos os 10, se esqueçam do seu pedido e só orem pelo pedido dos outros. Nós teremos 10 pessoas, ou se você excluir você pelo seu próprio pedido, 9 pessoas orando por todos os pedidos. Então veja bem, meu amado irmão, interceder é isto e faz parte do sacerdócio dos crentes aqui na terra como servo de Deus. Proclamar as virtudes da igreja, mas enfim. Então, nós vemos aqui que somos todos sacerdotes e isso vai ser mais falado agora no terceiro ponto. Uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. É lógico que existe lá algumas coisas, coroinha, não sei o que lá, enfim, tem uma série de situações, mas nada a ver com aquilo que a Bíblia nos fala. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana,
ou melhor, eu gosto até de chamar a reforma protestante, no século XVI, porque a reforma não foi só de Lutero, mas também de Calvino, Zwinglio e outros grandes homens de Deus naquela época. Lógico que Lutero foi o principal. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, no sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. O que acontecia no dia de Lutero? Só os padres tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela estava em latim. Veja bem, a Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita em grego koiné, no Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento, quase todo, em hebraico, a maioria absoluta do Antigo Testamento, com alguns textos em aramaico no Antigo Testamento e poucos textos no Novo Testamento em aramaico. O latim era a língua de Roma, Império Romano, e foi sobrepujada, quando eles dominaram os gregos, pelo grego koiné, que era falado em todo o Império. Mas a língua oficial é o latim, e quando a igreja se tornou Igreja Católica Apostólica Romana, ela adotou como uma língua quase oficial para ela o latim, de forma que as pessoas que estavam na Alemanha, onde Lutero estava, iam à missa, ouviam a missa em latim, não tinham acesso à Bíblia, e simplesmente aquilo, não entendiam nada do que era falado, apenas seguiam aquela situação, iam lá, confessavam, pagavam indulgência, outras coisas mais. Sola Escritura, entre outras coisas, eram 5 solas, sola fide, sola gloria dei, eu não me lembro agora de cabeça os 5 solas, mas eram esses. Sola Escritura, somente a Escritura. E o que ele fez? Ele traduziu a Escritura para o alemão, para que todo o povo tivesse acesso. E aí também os outros fizeram para o francês, para o inglês, de forma que o povo tivesse acesso à Bíblia. E aí ele começou a entender que ele não era representado pelo Papa, que só o Papa, só os padres podiam chegar diante de Deus, que ele, crente, ele chegaria diante de Deus, oraria a Deus, Deus ouviria a sua oração, ele prestaria o seu culto a Deus, ele dependeria de outras pessoas. Isso ele trouxe não para abolir a Igreja Católica Romana, para reformar, que a Igreja mudasse. Não foi aceito pela liderança papal, e aí houve guerras, inclusive, armadas e tudo, e se transformou numa reforma. Surgiram os luteranos, da parte Lutero, os pietistas, que depois se transformaram em presbiterianos com Calvino, e outros movimentos em que igrejas foram criadas para se diferenciar da ideia romana a partir das 95 teses de tudo que foi pregado por Lutero e pelos outros reformadores. Então, entendemos aqui o primeiro ponto, estudamos aqui no primeiro ponto, que o ministério sacerdotal de todo crente. Agora vamos entrar na estrutura ministerial do Novo Testamento, que vamos estudar especificamente agora sim o texto de Efésios 4:11. Ministério quintuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quintuplo da igreja. Então vamos aqui estudar cada um. Como são 5, eu vou ler e vou comentar cada um. Eu vou lendo, comentando cada um deles. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. Aí ele cita a Bíblia, nós vamos para a Bíblia. Ele cita aqui Mateus, eu vou ler até nos evangelhos mesmo. Mateus, porque aqui tem uma citação de Lucas, também tem uma citação de Atos, que é o envio dos missionários, quando Paulo e Barnabé foram enviados como missionários pela igreja de Antioquia. Mas vamos ler aqui Mateus 10:2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, aí vai uma lista de apóstolos. E vou ler também Lucas, já que aqui é apenas a lista dos apóstolos. 22:14. Lucas 22:14. Eu já estou com 2 Bíblias aqui, a minha, como a minha. Eu fui abrir ali e ficou mais difícil. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia que me auxilia nos meus estudos, e eu estou lendo ela também. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Então,
apóstolos. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor, Jesus, Atos 1, 21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, também o versículo 22 de Atos 1. Ter visto o Senhor, Atos 9, de 1 a 5. Ter operado sinais e maravilhas, Atos 12, de 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Vamos começar pela essa última frase dele. Sempre lembrando, meu amado irmão, que eu estava até lendo um subsídio, o professor Caramuru estava falando um pouco sobre isso. Nós estamos falando aqui de apóstolos, vamos começar a estudar agora, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, como dons ministeriais. Ou seja, quem dá esse dom, ele vai falar isso aqui na frente, é Deus. Então, não é o homem que quer e escolhe aquele dom, é Deus que dá. Se Deus deu um dom para mim de ser pastor, eu tenho que cumprir aquela tarefa. Então, eu vou ser pastor. Eu não quero ser apóstolo, não foi me dado o dom de apóstolo. Se Deus me deu o dom de profeta, então eu vou cumprir esse dom de profeta. Entendo até que pode ser dado um dom, mais de um dom a alguém, mas não todos os dons ministeriais a uma só pessoa. Os dons, tanto espirituais como ministeriais e até os assistenciais, são dados para a igreja, para o crescimento, para a edificação. E não, Deus não vai pegar uma pessoa só e colocar toda a responsabilidade sobre as suas costas e outros sem nenhuma, até para que a obra seja bem feita. E nós vamos ver isso até na estrutura da igreja. Quando houve um problema em Atos 6, os apóstolos chegaram à conclusão? A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que doutrinar, a gente tem que ensinar. Então, deixa que outros homens, que agora vamos instituir agora, chamados diáconos, possam tratar da parte de ação social. Isso não impediu que Filipe fosse também, um daqueles diáconos, fosse também um evangelista, pregasse a palavra. Não impediu que Estevão, que fosse um diácono, também pregasse a palavra. Ok? Falado isso, aqui nós não estamos estudando um cargo que as igrejas criaram e que tem o mesmo nome do dom ministerial. Por que você está falando isso, pastor? Porque algumas pessoas hoje se chamam apóstolos, mas não tem nada a ver com esse dom ministerial. Outros se chamam profeta, não tem nada a ver com esse dom ministerial. Outros se chamam pastores, não tem nada a ver com esse dom ministerial, porque não receberam esse dom de Deus. Então, que fique claro isso. Para mim, meu pensamento, independente do autor da lição, apóstolo, são aqueles 12, depois Judas caiu, entrou Matias, e Paulo, consideraram como ele um apóstolo que veio depois, um abortivo. Morreram porque o apóstolo, veja, a característica para ser apóstolo, ter estado com o Senhor Jesus. Hoje, no século XXI, quem esteve com o Senhor Jesus? Ah, pastor, o Senhor me apareceu na visão, na revelação. Aí, meu irmão, todo mundo, eu posso também dizer que Deus me apareceu. Então, não é por aí. O único que a gente sabe que Deus apareceu, porque está na Bíblia, foi Paulo, porque está claro que o Senhor Jesus apareceu, e não só uma vez, várias vezes, falou com ele diretamente, e é isso que ele ensinava. Quando a gente vai dar o texto da ceia em 1 Coríntios, assim como recebi do Senhor. Ele nunca foi discípulo de Cristo, nunca foi apóstolo de Cristo quando Cristo estava vivo, perseguia a igreja depois que Cristo morreu. Até que o Senhor aparece a ele se converte, e depois o Senhor aparece e ensina a ele muitas coisas que depois ele veio ensinar à igreja. Então, acabou ali, por isso que ele diz aqui no final. Assim, no Novo Testamento, o apóstolo pode ser visto mais como uma função, e não como ofício. Então, por que que Deus deu um para apóstolo? Lógico, meu irmão, quando Paulo escreveu os Efésios, apóstolos estavam vivos. Ele mesmo era um deles. E outros, Pedro estava vivo, outros estavam vivos. Então, Deus deu um para apóstolo, depois que eles morreram. Agora, há visões que não. Apóstolo é aquele que é enviado, um missionário pode ser chamado apóstolo, outras pessoas hoje podem ser chamadas apóstolo. É uma visão minha que eu estou passando e entendo que outros irmãos têm uma visão diferente. Vamos sair do apóstolo e entrar para o segundo, que é o profeta. Eu vou só beber um copinho d'água aqui. Está muito quente e a garganta começa a falhar. E a minha garganta já não está muito boa hoje mesmo. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava
e consolava. Vamos ver aqui o profeta em sua ação. Atos 15, 32. Sempre bom ver a palavra. Atos 15, 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Está vendo aqui, ó? Judas e Silas. Silas foi missionário, mas também era profeta. Ter estado com o Senhor Jesus. Perdão. Vou voltar aqui, estou no 2, né? No Novo Testamento, o profeta exortava, consolava, trazia a revelação do futuro. Às vezes, sim. Não necessariamente. Hoje criou-se uma ideia no meio evangélico que profecia é revelar o futuro. A função da profecia é consolar, exortar e edificar a igreja. Atos 11, 27 a 29. Não só da profecia, mas de todos os dons. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e, levantando-se um deles, por nome de Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Depois aconteceu também, esse mesmo Ágapo profetizou que Paulo seria preso. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Então, a última ideia dele aqui, vamos ficar com essa ideia, é que é o seguinte: dom ministerial de profeta é uma coisa, dom espiritual de profecia é outra. Mais uma vez, digo, haverá alguém que diga não, o profeta é aquele que recebeu o dom de profecia. Então ele está dizendo aqui, pregar a palavra, e aí eu estou falando pregar a palavra em todo sentido, evangelicamente, ou pregar a palavra doutrinariamente, é uma profecia. Nós, como crentes pentecostais, cremos no dom espiritual da profecia, ao qual, mais uma vez eu digo, Deus deu para exortar, edificar e consolar a igreja. Deus pode, pela sua infinita misericórdia e graça, revelar algo para nós que irá acontecer mais adiante? Sim, Deus pode fazer isso, como fez várias vezes no Antigo Testamento, através dos profetas. O profeta do Antigo Testamento é diferente do Novo, como alguém que possa ser usado com o nome de profecia. Mas esse não é o objetivo principal e a gente tem que ficar bem atento a isso. Terceiro, evangelista, alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 8, 5, 21, 8, que é, principalmente Atos 8, 5, Filipe foi lá em Samaria, pregou e várias pessoas aceitaram Jesus, depois pregou para o eunuco da rainha de Candace, também aceitou Jesus. Este é um dom ministerial importante na igreja. E por final, pastores e mestres, que ele também foi bem sucinto aqui, e depois ele vai falar de pastor lá na frente. Pastor possui a função de apacentar as ovelhas, João 21, 16, quando Cristo disse 3 vezes para Pedro, né, tu me amas, apacenta meus cordeiros. E enquanto o mestre, eu de ensinar, Romanos 12, 7. Então, o pastor apacenta e o mestre ensina, muitas vezes o pastor também é mestre. Vamos para o segundo ponto aqui. O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, Atos 6, de 1 a 7. O sentido do verbo grego diaconel é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6, 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, vamos começar com o diácono. Atos 6, é claro, já citei antes, houve uma discórdia lá, né, porque as viúvas dos hebreus não estavam sendo bem tratadas, estavam tendo dificuldades. Então,
os apóstolos entenderam, oraram, separaram 7 homens cheios do Espírito Santo. É o texto da semana passada de organização, organismo e organização, Atos 6, de 1 a 7. E ali esses homens passaram a fazer a parte social. Viúvas, pobres e tal. Até hoje existe na igreja metodista pentecostal, tem diáconos e diaconisas que fazem essa parte. Temos uma junta diaconal, que ela tem arrecadação própria, que ela faz campanhas, e quando algum irmão da igreja precisa ajuda. E às vezes até pessoas não crentes também são ajudadas quando necessário. Agora os presbíteros, aqui é importante dizer. Antigamente falava-se uma frase, aqui na metodia pentecostal tem, todo pastor é presbítero, mas todo presbítero é pastor. Isso passou a considerar-se a partir de que a igreja, e aí entendo cada igreja, a própria Assembleia de Deus tem esse entendimento também, diferencia os cargos. A palavra lá original, eu já disse isso aqui, pastor, presbítero ou bispo, seria a mesma coisa. Na igreja metodista pentecostal, que não temos bispo, mas temos superintendente regional, que seria um supervisor, não na igreja local, mas na união de todas as igrejas metodistas pentecostal, então o bispo, ou supervisor, ou superintendente regional, é aquele que supervisiona todos os pastores e as igrejas, através de concílios, onde ele preside, e as pessoas dão o seu relatório, através do conselho, seja regional ou geral, o bispo geral e o bispo regional, para que possam resolver problemas administrativos e até doutrinários, muitas vezes, se houver algum problema no meio da igreja, enfim. O pastor é aquele que preside a igreja local, é aquele que toma decisões no âmbito local. E o presbítero, neste caso da Assembleia de Deus e da Metodia Pentecostal, é aquele obreiro que auxilia o pastor na área, em todas as áreas, mas especialmente na área espiritual. Na Igreja Metodia Pentecostal, nós temos um presbitério que se reúne pelo menos uma vez no ano, mas pode se reunir até muito mais vezes, com pastores, pastor ou pastores, porque eu, por exemplo, na Igreja de Caxias tem um pastor auxiliar, então são pastores, e os presbíteros que vão tomar decisões da parte espiritual da igreja, admissão de membro, exclusão de membro, questões doutrinárias na igreja local, que pode haver alguma situação desse sentido, enfim. É assim que funciona e há essa divisão. Ok? Dito isso, vamos passar para o terceiro ponto, que eu acho importantíssimo, embora, depois eu vou fazer um comentário aqui, lendo até o próprio texto da lição. Qualificações de natureza, qualificações para o ministério. Então, as primeiras qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Então, ele cita aqui Tito 3, de 1 a 15, 1 Timóteo 3, de 1 a 15 e Tito 1, de 5 a 9. Então, eu vou ler Tito aqui. Esse texto faz parte da leitura bíblica semanal. Está num dos dias aqui o texto de Tito e de Timóteo também. Vamos lá. O que a pessoa precisa para querer ter esse cargo? Tito 1, 5 a 9. Vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, Paulo escrevendo a Tito, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade e estabelecer presbíteros, como já te mandei. Aqueles anciões, o presbítero, aqui fala presbítero, em Atos, eu acho que é 11:43 fala anciões, que estariam comandando a igreja local. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, tudo isso vai ser falado daqui a pouco, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então vamos estudar aqui essas qualificações. Aqui listamos apenas algumas delas. Ele aqui listou, mas eu li todas para você. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Ele cita 1 Timóteo 3,3. Ser irrepreensível, 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. O
que significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada. Ilibada é pura, livre de culpa ou suspeita. Que não se ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então vamos comentar essas duas coisas. Primeiro, não avarendo, não pegar o dinheiro. Ministério não pode ser algo que só é feito porque o pastor recebe dinheiro. Eu falo isso tranquilamente porque eu recebo. Recebo uma ajuda da igreja local. Em um momento do meu ministério, quando houve algumas... No início eu não recebi, quando eu estava à frente de Santa Marta, por algumas situações, eu não vou citar aqui, que não dependiam de mim, dependiam de outra liderança, e também em algum momento em Caxias, que houve problemas financeiros, também não recebi, então eu estou tranquilo em falar isso. Como Paulo disse lá, sei ter muito, sei ter pouco, continuo servindo ao Senhor. Segunda coisa é ser irrepreensível. E aqui ele diz, vamos começar logo para esse ponto, é não ter pecado? Não. O pastor, ele deve ter todo o cuidado possível para não dar nenhuma brecha. Todo membro da igreja deve fazer isso, mas o pastor mais ainda. O mundo está olhando para nós. Eu vou citar uma situação aqui, meu amado irmão, que também não deveria citar, mas vou citar. Quando eu estava lá no seminário, naquela época, e não tem nada a ver com o seminário, eu me lembro só por uma época, tinha um pastor, ele deve estar até hoje aí, vivo, creio, já deve estar bem de idade, americano, que era um evangelista, fazia cruzadas e tal. Ele tinha um programa que passava até na hora da escola dominical, muitos queriam deixar o dia na escola dominical para ver, ele chamado Zimmer Swag. Ele tocava muito bem o piano, cantava, pregava muito bem. E em determinado momento, ele caiu em uma situação. E aí foi excluído, até o diretor do seminário foi lá, porque fazia parte da direção da Assembleia de Deus Americana para poder o julgamento. E por que eu quero falar isso, pastor? Muitas pessoas no Brasil, isso foi noticiado, isso foi falado, acabaram se desviando por causa da queda dele. Então, quando o membro cai, já é difícil, erra, é acusado, faz coisa errada. Agora, quando o pastor falha, parece pior. Então, muito cuidado. O pastor tem que ter todo o cuidado. Ele recebeu um dom ministerial para pregar a palavra de Deus. Aconteceu na nossa denominação alguns problemas nesse sentido, não foi um só. Aconteceram, não vou também citar aqui muitas coisas. Eu citei esse exemplo porque é um exemplo que pegou muitas pessoas de muitas igrejas, mas nossa igreja também já teve esse tipo de problema complicado. Então, muito cuidado. Quando ele diz aqui qualquer acusação legítima, é porque o pastor, certamente, o obreiro, vai receber acusações ilegítimas, e essa a gente não tem como fugir. A gente vai falar mal da gente, vai falar coisas erradas da gente, aí não tem ninguém. Eu acho que nem só o pastor, mas outros membros da igreja vão receber acusações ilegítimas de alguém. Então, ele está falando legítimo, alguém que diga, o pastor fez isso e o pastor fez mesmo. E aí deu um mau exemplo para o Evangelho. Segunda coisa, qualificações de natureza social. Ao longo das casas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações na natureza social, tais como: a aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado na sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. O que é uma pessoa irascível? Que se irrita com facilidade. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Isso é complicado. Vou confessar do meu ministério. Quando eu comecei o meu ministério, eu era uma pessoa meio dura, até porque recebi uma orientação assim e era colocado. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia na casa do meu antecessor e ele só falava exclui. Eu, às vezes, muito tomei algumas decisões precipitadas. Eu sou tranquilo em falar isso aqui, estou falando aqui no YouTube,
algumas pessoas vão ver esse vídeo, tranquilo. Aí Deus foi me moldando a palavra, e hoje eu tento ser uma pessoa que pensa 10 vezes para depois falar algo ou tomar uma decisão. E orar também no sentido para que Deus oriente a nossa vida. Então, o bispo não poderia ser, o pastor não poderia ser, tudo isso aqui. Há várias orientações. Você viu também que ele não deveria ser dado ao vinho. Acho que ele não comentou isso, mas eu vou comentar aqui, meu amado irmão. Eu, particularmente, oriento a todos os membros da igreja a não experimentarem bebida alcoólica. Não é vinho, não, bebida alcoólica. Acho que não é próprio para o crente. A Bíblia não proíbe, ela diz que você não se embriague com vinho, que é a contenda, mas enche do Espírito, Efésios 5,18. Mas para eu, a Bíblia também diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm, não deixarei dominar por uma delas. E talvez um copo de bebida faça você sentir vontade de tomar o segundo, terceiro, quarto. Então, diz, não seja dado a vinho. Então, o pastor ele deve ficar longe dessas coisas que possam dominar a vida dele e ser um péssimo exemplo para outras pessoas. Marido de uma só mulher. Eu nem vou entrar nesse ponto. Que alguém vai dizer assim, poxa, pastor, todo mundo tem que ser marido de uma só mulher. Ou o membro da igreja não pode ter mais de uma. Logicamente, Paulo não estava dizendo marido de uma só mulher. O pastor e outras pessoas poderiam ter mais de uma. Não é nem o pastor, nem ninguém. Talvez o que ele tenha dito, e aí é uma especulação minha, é que o pastor deve procurar nunca se divorciar e casar de novo. Não. Divorciar e casar de novo. Não. Não deve fazer isso. Viúver, não. O jeito de ficar viúvo e casar de novo, está tudo tranquilo. Isso não está contra a Bíblia, não. Mas ter todo esse cuidado. Porque hoje que a gente vê, tem pastor aí divorciou 5 vezes, já casou de novo. E isso eu acho que é antibíblico, não está dentro da palavra. Mas há toda essa orientação. É só você ler lá, 1 Timóteo 3, de 1 a 15, Tito 1, de 5 a 9. O bispo, o presbítero, o pastor tem que ter essas qualidades aqui e talvez até mais outras também. E por final, o último subtópico da lição, 3, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos negociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudado aqui. Eu nem vou comentar esse ponto aqui. Todos têm? Infelizmente não. Até porque o que falamos lá no início, hoje muitas igrejas têm o cargo pastor, e muitos ocupam esse cargo sem ter o dom ministerial para fazer isso. Outros ocupam sem ter as características. Deus não vai dar um dom ministerial a alguém que não tem as características para ser pastor. Ele não vai pegar uma pessoa que não tem essas características, que ele mesmo instituiu, e vai dar o dom ministerial para ele ser. Se Deus deu, é porque a pessoa tem essas características. Às vezes a igreja pode nem reconhecer, nem transformá-lo em pastor. É obreiro. Também acontece esse tipo de coisa. Mas aquele que foi colocado lá, lembre-se sempre, não é um cargo, é um dom que Deus te deu para exercer, para glorificar o nome do Senhor. Seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, é o que Deus te deu para que possa fazer e faça da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua vida e almas sejam ganhas para Cristo. Para terminar essa lição, vamos à conclusão. Ele fala algumas coisas importantes na conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica, não há dúvida disso. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outro diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Eu vou até voltar um pouco para o sacerdócio universal dos crentes, e a gente só tem que ter um pouco de cuidado. É o que a gente estudou na semana passada sobre organismo e organização. Tem crentes em Cristo que não querem organização. Então não tem pastor, não tem liderança, não tem nada. Encontro lá, houve até, eu estava lendo o professor Caramuru, ele falou um aspecto interessante, que o autor da lição não lembrou, eu também não lembrei, mas ele lembrou. Antes do dia de Pentecostes, os crentes foram lá, oraram a Deus, e foi escolhido Matias para entrar no lugar de Judas. Simplesmente disseram, não, 11, depois vamos diminuindo até acabar todo mundo, precisa de organização, não. Tinha que ter 12,
e colocaram 12. E depois você vai ver lá diácono sendo colocado, ancião para liderar a igreja, Paulo deixava os seus representantes, Tito e Timóteo falam das qualidades daquele que tem previsto, então tem que ter uma liderança, é bíblico isso. Mas, contudo, porém, entretanto, aqui vamos falar desta lição, sacerdócio universal dos crentes, aí alguém pode entrar para esse lado, então todo mundo é sacerdote, não precisa de pastor, aí já é um outro lado, não precisa porque não tem que ter organização, é porque todo mundo é sacerdote, não. Deus chamou cada um para a sua parte. O pastor não é o sacerdote, o pastor é o pastor para ensinar, para doutrinar, para apacentar o rebanho, o doutor para ensinar, o profeta para profetizar, consolar, exortar, edificar a igreja, enfim, todos os dons aqui que foram colocados. E você, mas eu sou sacerdote? Você vai interceder pelos outros, interceder pela liderança do país, como diz lá em 1 Timóteo 2, as autoridades constituídas, enfim, toda essa parte que foi colocada pelo Senhor para você também, mas cada um na sua posição que Deus colocou, não é que o homem colocou, que Deus colocou. Depois, como já lemos aqui, todo crente deve apresentar a si mesmo diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Não precisa. Volto a dizer, como ele disse lá, tinha o Papa, não sei o que lá, padre. Hoje não tem. Você não precisa do pastor, do apóstolo, do bispo para interceder entre você e Deus. Você, o véu do tempo foi rasgado, você pode entrar diante do Senhor. Isso não quer dizer que o pastor não vai orar por você. A Bíblia diz, por exemplo, está alguém doente, chama o presbítero da igreja, unja com óleo, e a oração da fé curará o doente, se houver pecados, serão perdoados, está lá em Tiago, capítulo 5. Então, alguém vai orar por você também. Então, a oração, até mesmo unção com óleo para determinadas situações, é importante. Mas não quer dizer que aquela pessoa é aquela pessoa que vai, só ela que pode orar por você, ou só ela, você tem apenas que ficar ali esperando que alguém faça algo por você. Não, você também pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Não precisa de mediador. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Apóstolos, já falei lá a minha opinião, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse ministério deve ser visto como dons de Deus à igreja. Dom presente é uma dádiva. Deus deu à igreja. Não é algo humano, mas é algo divino. Deus deu. Para que essas pessoas possam estar trabalhando e o nome de Deus seja glorificado e a igreja possa crescer espiritualmente e crescer em número de pessoas também. Deus possa abençoar nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a disciplina na igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.